Olá, boa noite. Ele diz que a medicina mudou muito e não foi só na questão do avanço, não. O médico de hoje parece estar mais preocupado com a questão financeira, apesar de ter o dever de socorrer quem precisa. Para os 6 filhos e 19 netos, ele é um exemplo. São 50 anos de exercício da medicina e muitas histórias para contar. Algumas foram parar no livro Um Médico em Apuros e ele acaba de escrever mais um que ainda não foi lançado. Aqui entre nós está o médico Irã Domingues Pisolati Alves. Olá, seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o convite de participar do programa. O prazer é meu, Fabiola. Queria que o senhor começasse contando para a gente o que fez o senhor escolher a medicina? Olha, quando pequeno, eu tive uma dor de barriga. E meu pai chamou um médico da localidade e me aplicou uma injeção e me aliviou a dor por completo. Isso que idade o senhor tinha? Eu tinha 9 anos de idade, 1939. Aquela situação me maravilhou de tal maneira, ali nasceu o ideal de estudar medicina. E com o correr do tempo, já com 11 anos, eu já estava trabalhando numa farmácia, aprendendo a fazer injeção. Eu tinha uma letra muito bonita. Aliás, eu entrei na farmácia antes, lavando vidro, que era o serviço de garoto, né? Eu tinha uma letra muito bonita, então o papai me passou para o rotulário, que consistia em copiar a receita do médico. O médico receitava, passava no rótulo. Com 12, 13 anos, eu já fui passado por laboratório. Então, eu preparava a medicação que era receitada. E ali eu terminei o grupo escolar, fiz o ginásio. Houve um problema tive que sair por um determinado problema. Mas em 1948 terminei o ginásio. Nessa época eu já tinha lido dezenas de livros sobre medicina. Daquele meu ordenadinho lá, que eu ganhava meio salário mínimo, que já naquela época transformou em cruzeiro, eu comprava livros, e assim eu tinha lido dezenas deles já. Livros que tenho até hoje. Depois terminado o ginásio, eu precisava ir para uma cidade grande. E isso tudo foi onde? Isso em Joaçaba. Lá em Santa Catarina. Em Joaçaba, Santa Catarina. E através do Exército é que eu pude vir para Curitiba, apesar de quererem que eu fosse para o Batalhão de Guarda no Rio de Janeiro. Então, no Exército, um dia inteiro de exercício, estafante. À noite, depois da janta, eu pegava um bonde. Era lá no portão, o quartel. Eu pegava um bondinho, 7 quilômetros, e vinha para o centro de Curitiba estudar no Colégio Iguaçu. Voltando à meia-noite, 1h da madrugada. 5h da manhã, uma corneta miserável, acordando a gente para mais um dia. E assim eu fiz o Exército, onde fiz também o curso de cabo e o curso de sargento, que passei com o primeiro lugar nos dois. Uma, porque eu era um dos poucos que tinha ginásio naquela época. E outra, que como soldado eu ganhava 80 mil reais, aliás, 80 cruzeiros. E como cabo eu passei a ganhar 800 cruzeiros. Estava lavando e ganhando dinheiro. Que diferença. Então, eu botava no banco, o antigo Banco Inco. E o senhor morava aqui com quem? Com a família? Não, sozinho? Quando vim para o Exército... Ah, o senhor ficava no quartel? Morava no quartel. Morava no quartel mesmo. Depois que saí do Exército, então fui morar numa pensão. Ali na Travessa, hoje Tobias de Macedo, chamava-se, na época, Travessa Marumbi. Uma pensão de madeira, 4 andares, e o meu quarto era lá numa meia-água. Mas bastava ouvir uma sirene para ficar apavorado, né? Eu tinha um medo de incêndio tremendo, né? E o senhor tem ainda? Tenho ainda, sim, tenho. Então, ali, saí do Exército e fui procurar um emprego. E achei numa casa lotérica que tinha hoje na rua 15 de novembro,
tinha ali a Casa Lotérica Brasil, quase na esquina com o Dr. Muricy. Meu serviço ali eu pagava de pensão 400 cruzeiros. E eles me pagavam, o ordenado era 400 cruzeiros. Mas eu tinha uma reserva do tempo do quartel, então podia pagar o colégio com aquilo. Ali o meu serviço na Casa Lotérica era vender bilhete, varrer a loja, varrer a calçada, enfim, atender. E ali eu fiz amizade com muitos compradores habituais e fiquei sabendo de um que era secretário do Hospital da Cruz Vermelha. Eu trabalhava em farmácia, sabia aplicar injeção, sabia fazer curativo. Eu perguntei para ele: escuta, não estão precisando de um enfermeiro lá? Dias depois ele me disse: olha, sobe lá em cima, fala com o doutor Prestato Taborda Ribas, e ele vai te dizer. Fui lá de imediato, né? Fui lá, ele disse: não, realmente estamos precisando de enfermeiro aqui, viu? O senhor pode vir trabalhar. E quanto é que vamos pagar? Não, pagamos 400 cruzeiros. Eu digo: negativo. 400 eu pago de pensão. Aí diz ele: olha, eu estou realmente precisando de um enfermeiro. Então você vai trabalhar, vai morar aqui. Tenho um quarto aí onde toda noite dorme 2 acadêmicos de sextonista. Eles dão plantão toda noite, troca 2 acadêmicos. Eu vou botar mais uma cama lá e você vem morar ali. No outro dia eu estava lá de mala, cuia e buia. Nossa. Aí fui trabalhar no Hospital da Cruz Vermelha como enfermeiro. Antes mesmo de começar o curso de medicina? Não, medicina ainda estava longe, né? Ainda tinha que fazer vestibular. Eu ia fazer o segundo científico, né? Hospital com 18 enfermeiras. Eu, único enfermeiro. E novinho, né? Que situação, viu, né? Então, dado o respeito que eu tinha com elas e o respeito que eu me fazia me respeitar, 3 meses depois o diretor me chamou e disse: você vai passar a ganhar 700 cruzeiros. E ali eu estudava à noite, então era 12 horas de trabalho, 7 da manhã, 7 da noite, com 1 hora para descanso para o almoço. Era o único hospital de pronto-socorro de Curitiba naquela época. Era o Hospital da Cruz Vermelha, tinha um pronto-socorro. Não existia Cajuru, não tinha hospital de clínicas, não tinha coisa nenhuma. Então, isso em que ano, doutor Irã, mais ou menos? Isso em 52, 53. Eu fiz o exército em 49, em 1950 eu estava trabalhando já, e 51, até 52. Aí, trabalhando 12 horas por dia. O meu serviço era com uma enfermaria de 18 enfermeiros, 18 eram indigentes, 18 homens e mais 6 quartos de segunda homens, mais uma enfermaria de 18 mulheres, tudo indigente. E tinha os apartamentos de primeira, os quartos de primeira e o apartamento. Mas o meu serviço era lá com esses indigentes. Ali eu aprendi muito medicina, aprendi demais.